Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Vamos pra cima, porco. Obrigado pela sua presença aqui mais uma vez. Quem puder deixar seu like, agradeço muito. Um ótimo sábado a todos vocês. Lembrando que hoje tem palestra, hoje tem Portuguesa e Palmeiras estreia do Campeonato Paulista, o primeiro jogo da temporada. Vamos acompanhar esse jogo. Coloque mais tarde que a gente vai falar sobre esse jogo, mas vamos lá, react aqui sobre o Almada, galera. Como é que vocês estão aí? Como é que tá a expectativa para esse jogador? É uma negociação difícil, mas o Palmeiras está conversando e tentando dobrar, principalmente o jogador. O Atlético de Madrid aceita negociar de uma forma mais tranquila. O problema é o atleta tentar voltar pro futebol brasileiro, mas ele tem prós e contras ele fazer isso. Os prós é ele ficar muito perto da seleção argentina. Vamos ver aqui o que a galera está falando aqui no debate da UOL. Os antes já estão incomodados e o cara nem veio, hein? Bora lá. Tem essa história de Almada. Conta aí pra nós. Ontem um jornalista argentino, Gaston, lá do TYC, lá da Argentina, ele divulgou que o Palmeiras fez uma proposta formal pelo Almada. A gente vai lembrar no comecinho da semana, noticiário na Espanha era de que o Atlético de Madrid não estava utilizando o Almada da maneira que ele mesmo gostaria e que ele começou a se preocupar com a quantidade de jogos pensando na Copa do Mundo, que ele quer ser titular na seleção argentina na Copa do Mundo. Então que o Almada poderia ser negociado. Na quarta-feira, o Merlo, que é nosso colunista de mercado aqui, deu a informação de que o Grêmio consultou o Atlético de Madrid e que o pedido tinha sido 20 milhões de euros por 50% do Almada. E aí ontem à noite teve essa notícia, que até agora eu não consegui confirmação com ninguém do Palmeiras para saber se realmente procede, mas normalmente esse jornalista, o Gaston, que soltou essa notícia, é um jornalista confiável, que me faz crer que realmente existe essa negociação, essa possibilidade. Eu acho até que é uma carência do Palmeiras, embora não seja o grande buraco desse time, mas eu não vou nem discutir aqui o impacto que causaria a chegada do Almada, porque eu acho que é o tipo de meia que, aliás, tem falta no futebol, não é nem só no Brasil, tem falta no futebol. O Almada é um cara que mudaria muito o jeito de o Palmeiras jogar, a criação, Já fez etc. no Botafogo, né? Já fez muito isso no Botafogo. Acho até que ele só topou na época sair da MLS pro Botafogo, porque ele já tinha a garantia aqui pro Lyon. Basta a gente lembrar que ele foi um dos primeiros ali, depois que o Botafogo perdeu do Mundial. Ele já falou, não, tchau, obrigado por tudo, tô indo embora, assim, numa tranquilidade, porque ele já sabia que ia pro Lyon. E do Lyon foi pro Atlético de Madrid, onde agora ele não tem tanto espaço quanto gostaria. Sinceramente, eu acho que é o tipo de jogador que a gente olha e fala, que movimento entre Gerson, por exemplo, no Cruzeiro, ou, enfim, os movimentos que já foram concretizados até agora. Eu acho que se o Palmeiras contrata o Almada, seria o melhor negócio da janela até aqui. Aí, vai que, Arnaldo? Então teria Prefiro o Almada do que o Gerson. No Cruzeiro, Arrascaeta Tranquilamente. no Flamengo. É bom jogador, Gerson, mas o os outros Almada... são os outros, mas com isso... Rodriguinho no Bragantino. Rodriguinho no Bragantino. Mas... Olha a cara do Mauro Memphis, César Pereira, mano. Como diria um outro amigo nosso... Deve estar se roendo por dentro. O ano passado ganhou o Flamengo, né? Só ganhou o Flamengo. Não. Dos títulos mais importantes. Sim, né? dos títulos mais importantes. Quais são? Importantes. Ah, sim. E o terceiro? Libertadores e Brasileirão. A Copa do Brasil é importante também, mas os dois mais importantes. Eu me Corinthians lembro... acho que não... Eu me lembro da festa. Pela Libertadores. Eu me lembro da festa da claro. torcida tricolor quando ganhou a Copa do Brasil. É o que resta para quem não é forte. É a Copa do Brasil. A Copa Libertadores, às vezes acontece, como aconteceu com o Fluminense, né? Bom, enfim. Mas eu acho que ter uma trinca disputando o principal campeonato do país, o Cruzeiro nunca foi considerado aí por vocês no ano passado uma possibilidade. Talvez ele possa ser considerado uma possibilidade esse ano de fato, né? Com essas diferenças. O Danilo falou bem, porque agora o Cruzeiro vai disputar também a Libertadores. A vida para o Cruzeiro mudou, assim como mudou a vida para o Mirassol, né? O calendário mudou, o desafio mudou, e vamos ver se o Cruzeiro tem como acompanhar os outros dois. Só que aí tem uma diferença grande, né? Eu acho que não existe uma pressão no Cruzeiro, no Flamengo muito menos, a pressão está toda no Palmeiras, que não ganhou absolutamente nada nos 2 últimos anos, com o maior investimento da sua história. E está
muito centralizada a cada grande reforço que o Palmeiras consegue no trabalho do Abel Ferreira. Basicamente é isso. Não é falta de jogador, né? E nem de dinheiro que o Palmeiras tem. Então, o Abel Ferreira tem um desafio curioso, porque Falta o Palmeiras ele ser mais foi ousado. esmigalhado pelo Felipe Luiz na temporada passada. E agora o técnico do Cruzeiro é o Tite, que também é uma coisa, né, interessante, né? Esse retorno do Tite. Vamos ver, em relação aos três, quem tem a pressão maior para esse início de temporada, a partir do jogo contra a Portuguesa, é o Abel Ferreira. Agora, Mauro, não sei se eu estou errado, mas salvo engano, esse movimento do Almada, se é que vai acontecer mesmo, por enquanto tem só a informação lá da imprensa argentina, é fora do escopo que o Palmeiras tinha planejado, né? Tanto que investiu o que investiu ano passado, é um negócio meio fora do que programado, vamos dizer assim. Talvez pela concorrência grande que ele está vendo e também por essa pressão que o Arnaldo está falando. Vamos lá. Essa história do Almada começou há 2 dias com um jornalista da Cadena Ser, lá de Madrid, né? Eu fui ver o que ele tinha publicado. Era uma total especulação. Não tinha nenhuma informação do Atlético, nada. Aí no dia seguinte, ou seja, ontem, o Almada entrou no jogo Atlético e Real Madrid. Ele jogou ontem, no segundo tempo, entrou durante o jogo. Certo? O jogador que está encostado, como foi até publicado por alguns veículos aqui no Brasil, não entra no jogo contra do Atlético contra o Real Madrid, gente. E ele tem entrado nas partidas. Esse rapaz está lá há um semestre, meia temporada. Claro que ele está no período de adaptação. É evidente que ele não vai jogar como titular absoluto. O Almada não vai chegar no Atlético de Madrid, dá a camisa 10 para ele, joga. Não, ele vai ter que ganhar espaço e isso leva um certo tempo. É perfeitamente normal o que está acontecendo com ele, né? E entre o que o colega argentino publica e o Paulo Vinícius Coelho, ainda mais sobre o Palmeiras, porque ele é muito bem informado sobre o Palmeiras, eu fico com o PVC. O PVC publicou agora há pouco, né? Dá para dizer que, em primeira análise, o Palmeiras considera o negócio inviável. Ele encerra assim o seu texto no blog aqui no UOL. Então, eu acho que esse negócio do Almada me parece mais uma especulação do que qualquer outra coisa. Não que o Palmeiras não tenha poder de fogo para fazer uma oferta, claro que tem. Mas o jogador foi agora, cara. Olha, primeiro, vamos lembrar, ele estava no Botafogo, ele sai do jogo contra o Pachuca e já fala que está metendo o pé para ir para o Lyon, que era do mesmo grupo na época, né, o grupo Eagle. Vai para o Lyon, fica um tempinho lá e pimba, já vai embora para o Atlético de Madrid. E está lá a meia temporada. Ele foi no meio do ano. E ontem entrou em campo. Esse jogador não está encostado, né? Não está encostado. Então me parece muito mais uma fumaça do que algo realmente concreto. Acho que não tem muito o que falar sobre isso, não. Vamos colocar só os números dele aí no Atlético de Madrid até agora, temporada 25-26. Foram 16 jogos, 5 como titular, com 2 gols, 1 assistência, e no Lyon ele jogou 21 jogos, sendo 11 como titular. Será que o empresário dele não é o pai do Gerson? O pai do Almada deve ser estilo pai do Gerson, deve ser mais ou menos isso. Muito bem, então tá aí. Alguma novidade ainda de Almada, não? Não. É só, a gente vai mudar do assunto do Palmeiras, só queria dar o destaque do Eduardo Conceição ontem, que jogou muita bola, moleque de 16 anos na Copinha, moleque fera, num hein? nível diferente, lembrando que a Copinha hoje joga com jogadores até de 20 anos e ele joga ali como se ele tivesse anos e anos atuando ali naquele setor. Claro que Copinha é uma coisa, base é uma coisa, para subir é outra, mas foi realmente impressionante, foi uma atuação, 4 gols e 3 assistências, e é um nível de atuação de deixar com a boca aberta, porque não só gol, não só passe para assistência, mas era o drible, indo para cima. Quem era o adversário? Vou te confessar que eu já nem lembro o nome, Lucas. Foi 7-0, mas assim, mas a questão é de Não, 16 ele, anos sim, contra 9. 20, né? Acho que esse que é o que mais 9-0, me batalhão. impressiona. Não, eu falei que o Corinthians me pegou. Sobre o Eduardo Conceição, já trazendo a informação, galera, ele renovou o contrato, renovou não, né? Assinou seu contrato profissional até 2029. O garoto que já tem 16 anos e já pôde assinar o seu primeiro vínculo, arrebentou na Copinha, fez 4 gols, deu 2 assistências, está sendo um nome, junto com o Sorriso, né? O Sorriso está jogando muita bola também, só que já tem 20 anos, gostaria muito de ver os dois no Verdão em 2026, tendo oportunidades. Vamos aguardar. E sobre o Almada, Palmeiras tá certo em mirar jogadores grandes, também está atrás do John Arias, tá? Palmeiras já tem conversas para tentar trazer, sabia o que o Wolverhampton quer, o que o jogador quer. O Palmeiras tem um time forte em 2026. Acho que é esse nível de jogador mesmo que nós temos que pensar. Vamos aguardar. E o seu Mauro César aí, nossa, rezando pro Palmeiras não conseguir contratar o Thiago Almada. Aquele abraço, galera. Ótimo final de semana. Até a próxima. É nóis.